Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jorci Ponce, sou professor de física e é um imenso prazer estar com vocês aqui no COIEC, nosso primeiro congresso online internacional de educação contemporânea. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre as TEDx, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, e a sua importância na educação. Bom, vamos então começar falando sobre como que as tecnologias digitais da informação e comunicação, elas são muito importantes no contexto escolar. Como todos bem sabem, nós atravessamos aí uma pandemia e nós fomos como que meio que atropelados, né, por ela e meio que da noite para o dia tivemos meio que nos virar de uma maneira totalmente diferente de dar aulas pelo WhatsApp, através das plataformas de videoconferência, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, ferramentas que talvez a gente nem tinha muita familiaridade, que de repente a gente teve que começar a trabalhar com elas, né? Mas essas tecnologias, elas são cada vez mais importantes. E a pandemia, ela veio apenas apressar um processo que já iria ocorrer naturalmente. Então, claro, elas são cada vez mais importantes para o aprendizado do estudante e das próximas gerações, e nós, como educadores, temos que nos adaptar a elas. Então, vamos embora conversar um pouquinho aqui sobre isso nesse primeiro COIEC. E meu desejo é que daqui a pouco eu consiga mostrar para vocês um modelo, uma ferramenta, um modelo de TEDx muito fácil de se construir, ferramenta gratuita, você constrói lá junto com o Google Formulário, um jogo interativo e pedagógico. Eu vou mostrar para vocês um tutorial de como que você constrói. Por que é importante a gente falar desse tema, pessoal? É muito importante porque, de certa maneira, os jovens hoje, conforme nós já estudamos em várias publicações, eles são nativos digitais, né? Eles já nasceram nessa era da tecnologia. Então, eles estão muito envolvidos na questão tecnológica. Não à toa, eles passam quase que o dia todo com o celular na mão. E muitas vezes, até durante as nossas aulas. Lembra, até há poucos dias, mais de um ano, né? Quando a gente estava nas aulas presenciais ali, uma das nossas grandes brigas, por assim dizer, com nossos estudantes era o fato deles estarem utilizando o celular o tempo todo. E muitas vezes a gente até falava que a turma era indisciplinada, e muitas vezes era mesmo, tá? Porque não prestava atenção ou só queria ficar conversando. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes, não todas, mas muitas vezes gera indisciplina. É que o conteúdo que ele tem ali na palma da mão dele, através do celular, é muito mais interessante do que a nossa aula. O que ele tem ali? Ele tem redes sociais, tem jogos. E veja, tanto as redes sociais quanto os jogos têm um aspecto em comum. Qual é? Interatividade. Nas redes sociais, ele pode dar a opinião dele, ele pode curtir, no jogo ele interage. É por isso que aquilo ali é muito mais interessante para ele do que às vezes quando a gente está só lá na frente falando, falando, falando. Então, claro, vai ter outros fatores aí também, como as metodologias ativas, a aprendizagem ativa, né? Que são outras discussões muito interessantes, mas que não vão entrar aqui no momento, nesse momento aqui da nossa discussão. Então, para o nosso aluno, para que ele se interesse, para que ele seja um pouco menos indisciplinado, é importante que nós, como professores, também entendamos esse novo mundo digital e que entremos nele cada vez mais, que nos acostumemos com os recursos tecnológicos, igual nós também já nos acostumamos e não vivemos mais sem utilizar o celular, aplicativos como o WhatsApp ou até mesmo as redes sociais para a gente conseguir dar uma distraída na cabeça. Então vamos lá falar sobre as TEDx. Mas antes de falar sobre as TEDx, você deve estar pensando bem assim, mas peraí, eu já ouvi falar sobre TICs. Será que TICs e TEDx são a mesma coisa? Quase, quase são. As TICs, pessoal, são as tecnologias da informação e comunicação. Ela representa várias mídias, tá? Inclusive as mídias digitais. Mas o que você quer dizer assim, Jorci, várias mídias? Quando eu falo várias mídias, eu estou querendo dizer que as TICs, elas estão falando de jornal, rádio, TV. Já as TEDx, elas englobam equipamentos digitais. É mais computador, celular, tablet, lousa digital. O ponto principal das TEDx, tecnologias digitais, por assim dizer, é a internet. Por quê? Porque é na internet
que está ali uma vasta amplitude de opções de uso. E com isso o estudante ele pode navegar por jogos com movimento, com jogos com coloridos, né, que chamam bastante atenção. Só que ao mesmo tempo, claro, quando a gente tenta usar as TEDx, tem sim a possibilidade, e ela geralmente não é pequena, do jovem acabar divagando, né? A mente dele acabar se distraindo e ele indo para outros pontos de distrações, principalmente aí as redes sociais. Então, é importante que o professor tenha a consciência da importância da TIC, sabe que ele deve utilizá-la em alguns momentos, também não é todo momento que ele vai utilizar ela na sua aula, tá? Pense nisso aí, talvez como você tem ali um prato principal e tem a sobremesa, né? Então, podemos dizer que as TEDx ali são a sobremesa, ela é muito aguardada e você deve utilizá-la assim com uma certa regularidade, mas nem sempre ela precisa ser o ponto principal da sua aula, tá? Assim, a gente vai construindo uma maturidade no nosso estudante, a gente vai fazendo uns acordos pedagógicos, né, sobre essa utilização, e aí ele vai aprendendo a ter foco, aprendendo a ter discernimento no que fazer. E se você souber utilizar essa tarefa aí de maneira facilitada, bem estruturada, objetiva, você vai conseguir grandes resultados. Eles vão ansiar porque você proporcione para eles mais jogos. Então, nós precisamos também aí nos familiarizar com essas novas tecnologias. E, claro, precisamos ter um objetivo claro e definido quando nós vamos utilizar uma dessas ferramentas. Se você trabalhar assim, a chance do seu estudante ele se dispersar durante o seu tempo ali na sua aula, dele vaguear na internet, fica cada vez mais baixa a chance disso acontecer. Agora, é importante isso? Será que depois que quando a gente acabar essa pandemia, a gente não vai voltar para o nosso mundinho lá, 4 salas, quadro, pincel atômico ou giz? Bom, nós temos, como já falamos, nossa geração é diferente da geração dos jovens que estão aí, tá? Nós estamos lidando com uma nova geração, os nativos digitais. Então, nós precisamos nos adaptar a ele também, tá? Então, e as TEDx possuem aí ferramentas fantásticas, exatamente voltadas para esse público, tá? Então, a educação escolar ainda não incorporou de maneira efetiva as TEDx. Mas a gente vai precisar fazer isso, tá? Senão a gente pode, com o tempo, meio que perder a rédea da situação, os alunos não tendo mais a nossa atenção. A educação remota, de forma híbrida, ela se tornou uma realidade. E ela também precisa ser atrativa. E esses TEDx podem ser de grande ajuda. Só que assim, como que está a situação hoje? Valente, um autor chamado Valente, em 2014 ele já falou o seguinte, vou ler aqui para vocês. Ele disse o seguinte: na sua grande maioria, as salas de aula ainda têm a mesma estrutura e utilizam os mesmos métodos usados na educação do século XIX. Olha só que interessante. As atividades curriculares ainda são baseadas no lápis e no papel. E o professor ainda ocupa a posição de protagonista principal, detentor e transmissor da informação. Não é isso mesmo? Se a gente parar para observar, a nossa estrutura que a gente utiliza ainda é do século XIX. O professor ali na frente, detentor do saber. Tem até um clipe do Pink Floyd, muito famoso, que mostra isso, né? A sala de aula, lá o professor, o protagonista. Os novos documentos que nós temos hoje na educação, tais como BNCC, as novas orientações aí, elas já vêm mudando isso, tá? Não é mais o professor que é o protagonista. Claro, ele vai ter momentos de protagonismo dele, mas o protagonista agora é o aluno, o estudante como protagonista da sua aprendizagem. Por isso, conforme agora há pouco, a gente tem ouvido falar tanto em metodologias ativas, aprendizagem ativa, tá? Então, isso é muito importante. Hoje em dia, realmente deve ser o foco com que nós devemos nos preparar para essa nova geração aí, né? Vocês vão ouvir palestras aqui falando sobre o professor 4.0, professor 5.0, professor 6.0, e quer dizer tudo isso. Algo que é comum a todas elas é a importância do uso das TEDx, tá bom? Muito bem. Vocês vão ouvir falar ainda muito também, é bem capaz que vocês já utilizaram, aplicativos como Quizzes, Kahoot,
Mentimeter, são ferramentas que nos ajudam, que já fazem parte das TGICs, são utilizadas com a ajuda da internet e cada uma delas tem a sua peculiaridade e pode ser utilizada ao vivo com seus alunos, tá? Não falaremos sobre elas com mais detalhes hoje, porque o tempo não vai permitir, mas nós vamos falar sim sobre ferramentas como o Google Formulário, que é gratuito, e como que você pode transformar ele num jogo pedagógico. Nesses aplicativos, o legal deles é que você tem facilidade para reproduzir fenômenos. Tá? O aluno consegue vivenciar experiências através de recursos ali que talvez você não conseguiria reproduzir somente com o quadro. Você consegue reproduzir ali um laboratório virtual, jogos, movimento, você mostra. Você quer falar, por exemplo, se você é professor de biologia, quer falar sobre o coração humano, você consegue reproduzir ali na tela um coração humano movimentando e analisando cada aspecto dele ali, ele girando de maneira a 360 graus. Claro, tudo bem. Talvez você vai dizer assim, mas o meu aluno não tem acesso à internet. Sabemos disso, tá, professor? Mas é importante você aprender a utilizar as TDICs. E talvez ele não tenha na casa dele. Mas quando a gente voltar para o ensino presencial, ou mesmo agora já de maneira híbrida, né? Um dia vai um pouco, outro dia vai algum outro pouco de aluno, talvez utilizando a internet da escola você consiga proporcionar isso ali para ele. Ele consiga visualizar isso através de um data show, de uma TV, ou até mesmo de você enviando um vídeo ali pelo WhatsApp no grupo da sala que talvez ali você tenha. As TGICs possibilitam que o estudante ele mexa em alguns aplicativos, que ele dê instruções, que a tecnologia reproduza, e aí assim ele aprende, às vezes com um recurso, ele consegue aprender diversas disciplinas, né, diversos componentes curriculares aí, e isso é claro, quem que, vamos dizer assim, tem grande vantagem na usabilidade desses recursos? Quem é de exatas e quem é de ciências biológicas, tá? Quem é de ciências. Mas não são só esses, tá? Todos podem fazer bom uso, os professores de humanos, os professores alfabetizadores, todos conseguem tirar grande proveito aí dessas tecnologias. Então, nós vamos ver aqui agora, eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta digital, tá? Que é o Google Formulário, como que você pega algumas atividades e, em vez de só fazer um questionário ali, você transforma ele num jogo pedagógico interativo. Vamos ver como se constrói essa ferramenta. Muito bem, pessoal, então vamos aprender aqui como é que nós vamos criar um jogo pedagógico interativo. Você vem aqui nos 9 pontinhos, tá? No Google Apps, e vai até lá embaixo nos formulários do Google. Aqui vão aparecer vários modelos aqui para você. A gente vai pegar um em branco para a gente entender todo o passo a passo. No jogo pedagógico interativo, o primeiro passo que você tem que fazer, bem aqui nessa engrenagemzinha, clique aqui na aba teste, só para a gente configurar o nosso formulário, deixe marcada aqui a opção criar teste, e aí você salva. Voltamos aqui, agora nós vamos colocar um título para esse formulário. Jogo pedagógico, tá? Você vai colocar o nome que você quiser, o nome da sua disciplina, tá bom? Só para facilitar depois para você achar o jogo pedagógico. Primeira pergunta é sempre o nome do estudante, tá bom? Sempre o nome dele você coloca aqui, torna obrigatório para não esquecer de colocar o nome dele. Clica aqui em mais uma. Vamos supor que essa atividade aqui você está fazendo para uma turma do 6º ano. Então vai ser muito importante que você deixe ele marcar qual que é a turma dele. 6º ano A, 6º ano B ou 6º ano C. Você pode, nesse caso aqui, você pode deixar múltipla escolha ou pode deixar uma lista suspensa, onde as alternativas ficam escondidinhas. Nesse caso eu vou deixar lista suspensa, tá bom? Só para a gente ver a diferença depois. Também torna obrigatória aqui a atividade. E agora sim a gente vai ir para o jogo. O jogo, pessoal, ele é baseado sempre nesse item aqui, ó, sessões. Você vai criando sessões o tempo todo. Para cada atividade você vai criar 3 sessões. 3 sessões, professor? Vamos ver isso agora. Vou clicar aqui no sessão, ele me dá uma nova sessão aqui. E é muito importante você nomear bem essas sessões para que fique fácil depois de você dar os comandos da questão, tá bom? Então, ó, pergunta 1, ó, veja, eu já estou numerando para mim achar depois.
Então, qual que é a pergunta 1? Vou clicar aqui no botão mais e vou colocar aqui a pergunta. Eu já separei as minhas perguntas aqui no Word para a gente ganhar tempo. A primeira pergunta é uma pergunta de ciência sobre o sistema solar. Então, vou vir aqui, vou colar a pergunta. As opções, volta aqui no Word. Você pode copiar todas as opções de uma vez. Volta, solta aqui dentro, tá bom? Todas as opções. E aí, você pode colocar uma imagem para ficar mais interessante a questão. Clica no íconezinho da imagem e aí você pode procurar, tanto no seu computador quanto na internet, tá? Pesquisar as imagens na internet. Eu já tenho salvo no meu computador, já deixei separado a imagenzinha do sistema solar e é essa que nós vamos utilizar. Olha aqui a imagenzinha, que legal, está carregando. Pronto, a imagem dos planetas girando em torno do Sol. A pergunta é, que movimento é esse? Eu vou aqui alinhar ao centro e aí você tem aqui as opções desse movimento. Você já pode marcar aqui a resposta correta. Qual que é a resposta correta? A resposta correta é translação, tá? Você clica na resposta correta, já ficou verdinho e ele vai já entender que as outras estão erradas. Você clica em concluído. Certo, professor? Mas o senhor falou que ia criar 3 sessões. Vamos marcá-la como obrigatória. Quais são as outras 2 sessões? As outras 2 sessões é uma de parabéns e outra de tente outra vez. Então, se o estudante acertou, você vem aqui, ó, pergunta 1, você vai colocar aqui os parabéns para ele, para onde que ele vai ter que vir quando acertar. Parabéns. Aí aqui você pode brincar, eu gosto de colocar GIFs, por exemplo. Dependendo da idade do estudante, você vai colocar os GIFs relacionados ao que ele gosta, tá? Vamos supor, por exemplo, que ele acertou 6º ano, deve gostar bastante dos Minions. Então a gente vai colocar aqui um GIF dos Minions dando os parabéns para o nosso estudante. Ó, tá carregando. Ah, professor, mas ficou grande. Você clica em cima dela, pega pela borda e pode deixar do tamanho que você quiser, tá bom? Nos 3 pontinhos aqui, você pode alinhar ao centro, que é o que eu acho mais bonitinho. Então, se ele acertou, ele vai vir para cá, para essa imagem dos parabéns. E se ele errou? Por isso que a gente vai criar outra sessão. Outra sessão também, veja, da pergunta 1. Só que agora é o tente outra vez. Agora você vem aqui, clica no botãozinho de imagens, procurar. Vou procurar um gifzinho já meio triste de quando ele errou, tá bom? Estudante de 6º ano, gosta muito de Chaves. Então vamos pegar aqui o seu Madruga dizendo não. Não é essa a resposta correta. Está carregando. É só dar 2 cliques, ele já vai automaticamente, tá? Aguarde um pouquinho ele carregar. Pronto, aparece que o seu Madruga dizendo não. Está muito grande, professor. Clica em cima, diminui do tamanho que você quiser, clica nos 3 pontinhos. Eu gosto de deixar alinhado ao centro, mas você pode deixar alinhado à esquerda, alinhado à direita, tá bom? Então pronto, a primeira questão está pronta. Ainda faltam alguns comandos, já vamos mostrar isso. Mas tem a questão de ciências. Se ele acertar, vai aparecer isso aqui para ele. Se ele errar, vai aparecer isso aqui para ele. E ele tem a oportunidade de fazer novamente. Vamos para mais uma pergunta? Você cria uma nova sessão agora para a pergunta 2. A primeira pergunta, ela foi de ciências. Então a pergunta 2 agora que eu vou fazer para o pessoal da área de linguagens. Uma pergunta de educação física. Também está aqui no meu Word já separado. Eu copio essa pergunta, venho aqui, clico aqui dentro, já tenho a pergunta, volto no Word, posso copiar de uma vez todas as alternativas, e aí volto aqui, clico aqui no primeiro e colo, ele já separa as alternativas para mim. Professor, vamos colocar uma imagenzinha, um GIF? Bom, na primeira aqui, ó, a gente colocou um GIFzinho do sistema solar. Agora, nessa aqui eu vou colocar uma imagem estática, tá? Você que escolhe, se quisesse colocar GIF, tudo bem. Mas eu já separei aqui uma imagem de uma quadra. Olha a imagem que eu separei de uma quadra. Está perguntando o tamanho oficial da quadra, tá? É a pergunta. Ela tem até umas marcação aqui. É legal até para ver se você acompanhar, se o estudante ele consegue fazer a leitura de tudo que está aqui. Aí você vem aqui, qual que é a resposta correta? Pela figura ele consegue, tá? Mas ele consegue fazer a leitura dessa figura? E também vai estar lá no conteúdo que provavelmente o professor já trabalhou com ele. Então, agora aqui, ó, eu vou marcar aqui a alternativa correta e clico em concluído. E agora? Marco obrigatória e crio 2 sessões. Lembram de que eram as sessões? Exato. Pergunta 2, sessão de
parabéns. Então, quando ele acertar, vou clicar aqui nas imagens, eu quero que apareça para ele um gifzinho que diga que ele acertou, né, de parabéns. Vou pegar esse menininho aqui, ó, vibrando quando ele acertou. Então, muito bem, aqui ó, o menininho vibrando que o aluno acertou. Eu gosto sempre de deixar centralizado, acho mais bonitinho. Vou clicar aqui em sessão, você vai criar várias sessões. Essa sessão aqui continua sendo da pergunta 2, mas agora, quando ele errar, o tente outra vez. Você clica aqui no botão imagens, procurar, eu já tenho salvo aqui na minha pasta meus GIFs, vou na pasta de tente outra vez, e aí eu quero que apareça aqui o Michael Scott, por exemplo, podia ser o Faustão, vou deixar o Faustão mesmo aqui, no errou, tá? É o famoso errou do Faustão, tá? Então, você clica aqui e alinha ao centro. Não se preocupe, o aluno ele vai sempre poder fazer novamente. Pronto, fizemos a questão 2, vamos para a questão 3. Daqui a pouco a gente volta só colocando os comandos, tá? Então, pergunta 3. Fizemos uma questão de ciências, uma de linguagens, né, da quadra ali de educação física. Vou clicar aqui no botão mais, então vamos fazer aqui agora uma questão de ciências humanas. Também já deixei separado aqui. Copio aqui, colo aqui. E aqui, pessoal, eu vou fazer também, vou copiar as alternativas aqui já, tá? Essas são as alternativas. Copio, jogo tudo aqui dentro. Pronto, todas as minhas alternativas já estão aqui. Mas aí a gente pode pensar o seguinte, mas professor, eu queria colocar um vídeo aqui, né? Eu podia colocar uma imagem, podia colocar um outro GIF. A pergunta sobre a pré-história. Se eu quisesse colocar um vídeo para ele assistir, pode. Você vem aqui no ícone, ó, de adicionar vídeo. Tem que ser um vídeo do YouTube. Aí você digita pré-história. A pergunta é sobre o que marcou, né, o encerramento da pré-história, quando que ela encerra. Então digita aqui pré-história, encerramento e busque alguns vídeos aqui, ó. Gostei desse. Vou usar esse aqui, 5 coisas que você deveria saber sobre a história para a criança. Então, o aluno vai aparecer esse vídeo aqui para ele olhar. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos, vou pedir para deixar centralizado. Se eu quisesse, podia deixar a tela do vídeo maior, tá? É ao seu gosto. Vou clicar aqui no meio, vou marcar a resposta correta. A resposta correta dessa aqui é quando surge a escrita. Marco concluído, já está marcada a resposta correta, marco como obrigatória. Preciso fazer o que agora? Criar 2 sessões. 2 sessões, uma de parabéns. Então, pergunta 3. Parabéns. E vou aqui no ícone da imagem. Então, se meu aluno acertou, deixa eu ver aqui um GIF bonitinho que vibra junto com ele de que ele acertou. Vou pegar aqui do Carlton, do Maluco no Pedaço, que sempre que ele estava feliz ele fazia a dancinha, a dança do Carlton. Talvez vocês vão se lembrar aí, tá? Alinho ao centro. Ficou pequeno, quero aumentar. Só você aumentar assim, ele aumenta aqui o GIFzinho. Mas falta mais uma sessão, a sessão de tente outra vez. Ainda da pergunta 3, tá? Pergunta 3. Tente outra vez. Muito bom, muito bom. Vou clicar na imagenzinha. Se ele errar, o que vai aparecer para ele? Vamos escolher aqui um GIF do tente outra vez. Vamos pegar aqui essa aqui do Homer Simpson se escondendo, tá? Também gosto muito. Homer Simpson ali, ó, carregou, está se escondendo, mostrando que ele não acertou a resposta, tá? Pedir para alinhar ao centro. Pronto, temos aqui formada o nosso questionário. Sugiro você colocar mais uma sessão, que é a sessão de despedida, tá? Aquela sessão assim, obrigado por... Deixa eu apagar aqui. Obrigado por participar do nosso jogo pedagógico. Obrigado por participar do nosso jogo pedagógico. Você vai clicar aqui no íconezinho, é uma mensagem de despedida, vou buscar um gifzinho de saída, tá? Já deixei salvo aqui no meu computador. Eu comecei com o Homem de Ferro lá no começo, lembra? Vou terminar com o Homem-Aranha agora. Tem um gifzinho legal aqui, ó,
que eu gosto também, do Homem-Aranha, carregando. Olha só que massa esse GIF. Muito legal, né? Deixo aqui centralizado, muito bem. Pronto, aqui é a última página do nosso formulário. Tá pronto, professor? Posso mandar? Ainda não. Faltam os comandos, tá? Nós vamos programar aqui todos os comandos aqui. Vamos voltar lá na primeira atividade. Então, aqui, essa é a primeira atividade do Sistema Solar. Atenção agora. Clica aqui. Do lado do obrigatório, aqui que mora o segredo de transformar no jogo pedagógico. É os comandos. Do lado do obrigatório, você vai clicar nos 3 pontinhos e vai nesse botão aqui, ó. Ir para a sessão com base na resposta. Ir para a sessão com base na resposta. O que vai acontecer? Ele vai criar essas setinhas aqui, que vai ser para onde você vai mandar o seu estudante, dependendo se ele acertou ou se ele errou. Então, ó, rotação é a resposta correta? Não, é a resposta errada. Para onde eu quero que ele vá? Então, se na primeira ele errou, ele vai lá para o pergunta 1, tente outra vez. A questão, aqui, essa aqui é a certa, está verdinha aqui. Então, para onde eu quero que ele vá? Pergunta 1, parabéns. Por isso que é importante numerar e nomear bem as questões, tá? A terceira é errada, então eu mando lá, pergunta 1, tente outra vez. E a quarta é errada também. Então, pergunta 1, tente outra vez. Pronto, já configuramos aqui o nosso jogo. E quando ele chegar aqui nesse gifzinho, para onde que ele vai? Aqui embaixo, você vai clicar, ele vai para a pergunta número 2. Se ele errar, você também vai mandar ele para a pergunta número 2, tá? Professor, eu não tinha que mandar ele voltar? O botão voltar sempre vai aparecer, sempre vai estar aí, tá? Não precisa mandar ele voltar não, ele vai voltar se ele quiser. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Mesmo procedimento aqui na segunda pergunta, tá? 3 botõezinhos aqui, ir para a sessão com base na resposta, e aí você começa a colocar os comandos. A primeira é uma alternativa errada, então eu quero que ele vá para onde? Lá na pergunta 2, tente outra vez. A segunda também é errada, para onde eu quero que ele vá? Pergunta 2, tente outra vez. A terceira é a correta, para onde eu quero que ele vá? Pergunta 2, parabéns. A quarta é errada, eu quero que ele vá para onde? Pergunta 2, tente outra vez. Vocês já vão ver como isso vai ficar. Aqui também, depois que ele chegou, se ele acertou aqui, a gente vai mandar ele lá para a pergunta 3, que é a última. E se ele errou aqui também no Faustão, a gente também pode mandar ele lá para a pergunta 3. Não se preocupe, ele sempre vai ter a alternativa de voltar para aquela pergunta. Nessa nossa última questão aqui, né, já marcamos a resposta correta, é a letra B. Então, vem aqui ó, nos 3 pontinhos, ir para a sessão com base na resposta. Essa primeira é errada, então vou mandar ele para onde? Da pergunta 3, para o tente outra vez, da pergunta 3. A B é a correta, vou mandar ele para onde? Para os parabéns, da pergunta 3. Essa terceira é errada, eu mando ele para o tente outra vez da pergunta 3 e a quarta também mando para o tente outra vez da pergunta 3. Se ele acertou, eu vou mandar ele lá para aquela última tabela do obrigado por participar do jogo pedagógico. E se ele errou também, se ele não quiser refazer, eu mando ele para o mesmo lugar, tá? Lá para o último link aqui do Homem-Aranha do jogo pedagógico. Pronto, você configurou o seu jogo. Vamos ver se deu certo? Como que eu ver se deu certo, professor? Você vem aqui nesse olhinho, ó, o visualizar. Vou clicar nele aqui e pronto, você tem o seu jogo pedagógico aqui. Aliás, ele ficou até muito branco, né? Eu vou só voltar aqui um pouquinho e vamos colocar uma corzinha nele aqui, ó. Vamos escolher um cabeçalho para ele. Você pode escolher um pronto aqui ou pode fazer um no canva.com. Vou pegar um aqui já pronto, só para esse vídeo não ficar muito longo. Depois eu ensino vocês a trabalhar lá no Canva, nos jogos pedagógicos. Vamos pegar esse daqui, tá bonitinho, tá? Inserir. Aí o nosso jogo ele vai ganhar um cabeçalho mais bonitinho. Então vamos lá, vamos visualizar aqui ó, no olhinho como que ficou esse jogo. Aqui o cabeçalho e vamos colocar aqui quem vai ser a nossa participante agora é a Jennifer, tá? Jennifer da Silva. Ok, ó, lembra quando eu coloquei lista suspensa ali na turma? Vem aqui no botão escolher, ela ia escolher qual turma que ela é, sexto ano A, sexto ano B. O lista suspensa é isso, tá pessoal? Ele as alternativas aqui de qual turma dele ficam escondidas. Ou você pode utilizar a múltipla escolha, que todas vão ficar aparecendo aqui.
Muito bem, aí a Jennifer vai vir aqui, ela já entra aqui no nosso jogo pedagógico. No jogo pedagógico aqui tem a pergunta 1. Aí a Jennifer vai marcar uma alternativa. Se ela marcar essa aqui que é errada, o que acontece? Quando ela clicar em próxima, aparece seu Madruga lá, ó, dizendo não. Perceba que aqui tem o botão voltar, ela sempre pode voltar quantas vezes quiser, tá? Então agora ela vai clicar aqui no movimento de translação, que é a resposta correta. Quando ela clicar em próxima, vai aparecer os Minions ali vibrando e parabenizando ela por ter acertado, tá bom? Deixa eu voltar aqui, mas e se ela tivesse respondido errado e não quisesse voltar? Ó, ela respondeu errado, apareceu o Madruga falando para ela não voltar. Ela podia ir para frente? Pode ir para frente também, sem problema, tá? Ela vai aqui, próxima. Aqui, na pergunta 2, é a pergunta do tamanho oficial da quadra de vôlei. Aí eu vou marcar aqui a alternativa D, que é errada, tá? Vou clicar em próxima. Aparece o Faustão dizendo, errou! Se eu voltar, eu posso voltar. Se ela colocar a alternativa correta, vai aparecer o bebezinho ali, vibrando por ela ter acertado, tá bom? Próxima é a pergunta 3. Ó, aqui tem um vídeo da pré-história. Se ela clicar aqui, vai aparecer o vídeo para ela, tá bom? Ela vai poder assistir todo o vídeo. E aqui tem a pergunta, ela vem aqui para a pergunta sobre o período da história, quando se encerra. Ela vai clicar aqui, que é a resposta correta, vai vir para a próxima, aparece o Carlton dançando. Vou voltar aqui, se ela tivesse marcado a resposta errada, qualquer uma das outras, ia acontecer isso aqui, ó, o Homer Simpson se escondendo. Aí ela pode voltar até acertar, ou se quiser dar sequência, ela vai vir aqui para a última atividade, a última página, que agradece por ela ter participado do jogo pedagógico. Aí é só clicar no botão enviar, pronto, vai chegar para você e ela pode ver até a pontuação dela, tá bom? Aqui no caso não valia nenhum ponto, mas ela consegue verificar quais ela errou e quais ela acertou. As quais acertou fica de verdinho e qual errou fica de vermelhinho. Espero que tenha sido de ajuda. Um grande abraço a todos. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. E agora é colocar a mão na massa. Espero que vocês coloquem em prática tudo isso que vocês aprenderam aqui. As TEDx, elas possibilitam, além dessa possibilidade, várias outras. Então, conforme o tempo não vai deixar, mas eu já deixo incentivo. Procure conhecer Kahoot, Mentimeter, Quizzes, o WordWall, tá? São ferramentas maravilhosas. Você também pode construir narrativas digitais. O que é isso, narrativas digitais? Excelente para quem trabalha mesmo com os pequenininhos, tá? Você pode ter narrativas digitais, que são histórias contadas através de recursos audiovisuais, criando uma experiência imersiva utilizando recursos, né? Que são esses aí, jogos, vídeos, ou até mesmo PowerPoint, tá? Até mesmo PowerPoint, que hoje já está começando a ser uma ferramenta que as pessoas estão utilizando ela mais de maneira online, tá? No apresentações online lá do Google, tá? Porque é online, é interativo, todo mundo participa, então vale a pena a gente conhecer também. Agora, por que é interessante você utilizar as narrativas digitais, fazem parte aí das TEDx? Porque as histórias, elas têm um poder envolvente para os nossos estudantes. Quando a gente conta uma história, se você souber contar bem uma história, isso tem um potencial de impactar positivamente os nossos estudantes. E o engajamento dele aí nas atividades é muito bom. Muitas vezes ocorre a distração durante a explicação de forma tradicional. Não é isso que acontece? Mas quando você coloca um conteúdo, coloca imagens, coloca movimento numa história, coloca um recurso digital à sua disposição, as TEDx a seu favor, isso vai potencializar o seu efeito. Quando você utilizar narrativas digitais, é como se você estivesse colocando o conhecimento em prática. Por quê? Porque os alunos vão interpretar melhor aquilo que foi aprendido. E na gamificação, nos jogos, isso também traz bons resultados? Excelentes resultados, pessoal. O uso de jogos, ele pode ser visto até com certo preconceito aí, que eu sei que alguns falam assim, ah, não, mas talvez ele não vai aprender. Ou isso aí é só para diversão, ou isso é só para entreter. Sim, ele, ao mesmo tempo que ele se diverte, ele interage, ele pode estar colorindo, né, se ele for pequenininho ali, mas naquele momento de distração, ele pode estar também aprendendo.
A nossa resistência, nossa geração, uma certa resistência disso, porque às vezes talvez a gente pode se sentir meio ameaçado, né? A gente é acostumado com o método tradicional, método de ensino tradicional, a cultura do livro ali, do papel impresso, né? Talvez a gente só consegue ler no impresso ali, e talvez isso pode ser realmente um pouco assustador para nós, né? Além disso, a nossa sociedade, ela dividiu o espaço hora do trabalho, hora da diversão. E na educação, essas duas coisas podem acontecer concomitantemente. Eu estou estudando e estou me divertindo. Mas com a cultura que a gente tem, talvez muitos não consigam perceber que pode existir diversão na escola. Alguns até dizem assim que o aprendizado tem que ser sério. Não. O aprendizado sério, na verdade, ele precisa se aproximar do entretenimento para a gente conseguir o engajamento dos alunos. Aquilo que eu mostrei agora há pouco ali no Google Formulários tem sido aplicado com bastante sucesso por educadores no mundo inteiro, tá? Tem até um escritor que ele disse assim que algo que é gamificado quando as regras do jogo são aplicadas para os cenários e contextos que não são dos jogos. Ou seja, quando a gente traz aquilo ali para a realidade, igual no exemplo que a gente trouxe ali para o movimento de translação, movimento de rotação. A BNCC, ela traz como muito importante nós adotarmos aí a alfabetização e o letramento digital. É uma maneira da gente não excluir nossos alunos, porque nós estamos fazendo aí a inclusão digital. A quinta competência geral da BNCC, ela reza o seguinte: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética e nas diversas práticas sociais, incluindo escolares, prática escolar, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Talvez você já tenha ouvido falar aí de alunos, estudantes, que conseguiram produzir aí excelentes resultados utilizando aplicativos que muitas vezes eles mesmos criaram. Então, lembre-se, é importante incorporar as tecnologias digitais na educação. Não é só a gente utilizá-la como um meio ou como um suporte para promover a aprendizagem, para despertar o interesse do aluno, mas se utilizá-las com os alunos para que eles construam conhecimento com as TDIs e sobre o uso dessas TDIs. E para apoiar a construção dos currículos escolares, nós estamos aí baseados nas TDIs, tá bom? Um ponto muito importante nas TDIs, pessoal, é que agora o protagonismo não é mais do professor, tá? Ele é do aluno. O estudante, quando você usa as TDIs, ele ganha autonomia e responsabilidades para ele decidir quando realizar as tarefas planejadas pelo professor. Uma outra possibilidade, vantagem que a TDIC traz é a possibilidade de revisão e fixação do conteúdo. Quando você utiliza, por exemplo, a sua aula, você grava ela ou cria uma videoaula, aquilo ali o aluno pode rever a qualquer momento. Ou seja, você acaba se tornando até onipresente. Talvez o aluno vai estar aprendendo com você no feriado, à noite, no final de semana, tá? E as videoaulas e questões sempre disponíveis vai permitir que ele revise e fixe os conteúdos com facilidade e eficiência. Além disso, as TDICs elas possibilitam que nós, professores, analisemos os dados educacionais. Dados e relatórios que o Google Formulário e outros aplicativos eles geram para nós, nos auxiliam tá? Durante e após a realização das atividades. Permite que você analise, veja qual aluno está com mais dificuldade, veja o desempenho de todos, tanto das turmas quanto das disciplinas. Além disso, uma outra possibilidade que ela nos dá é personalizar o ensino. No Google Formulário, por exemplo, você consegue um relatório do grupo, um relatório individualizado, você consegue ver os pontos fortes e as dificuldades de cada aluno e você ainda pode criar plano de ensino personalizado. Você pode criar ali uma plataforma literária. Você já ouviu falar sobre biblioteca digital? Você consegue criar também. Você consegue projetos de leitura para cada livro didático e assim você promove o desenvolvimento da competência leitora.
que é muito importante e ela pode estar se perdendo hoje. E você consegue, com a ajuda das TEDx, não deixar que o aluno perca o hábito de ler, ou se ele não tem esse hábito, que ele crie esse hábito. Podemos falar aqui sobre várias outras possibilidades, como realidade aumentada, objetos digitais, mas o tempo ele não vai nos permitir. Mas nós temos sim o professor que você utilize as ferramentas no seu dia a dia. Em resumo, pessoal, incorporar as TEDx nas práticas pedagógicas no currículo como objeto de aprendizagem requer de você, professor, uma atenção especial. Não pode mais ser um fator que a gente negligencia ou que a gente tenta não utilizar ou fechar os olhos e achar que ele não existe. É preciso que todos nós repensemos aí as escolas, os projetos pedagógicos com um olhar para a utilização das tecnologias, dos recursos digitais, tanto como meio, ou seja, como apoio e suporte à implementação de metodologias ativas e a promoção de aprendizagens significativas, mas também, além de meio, vê elas como um fim, promovendo a democratização ao acesso dos estudantes no mundo digital. Para isso, é preciso fundamentalmente revisitar a proposta pedagógica da escola e investir na formação continuada de professores. Além do uso das tecnologias para apoio à prática e ensino, como apresentações digitais, mostras de vídeo, desenvolvimento de pesquisas, alguns relatos têm proposto o uso das TEDx para promover a criação de conteúdos digitais. Uma das possibilidades é você fazer os jogos igual a gente viu. Outra possibilidade é o uso de softwares, aplicativos para elaboração de histórias em quadrinhos, HQs. Você já conhece o aplicativo Cômica? Anote aí, Cômica. Procure lá, você consegue construir histórias em quadrinhos com ele. Outra possibilidade está na criação de conteúdos midiáticos ou multididáticos. Com o uso de ferramentas simples e acessíveis, os estudantes podem criar áudios e vídeos para compartilhar as aprendizagens de uma aula ou de uma sequência didática. Que tal conhecer as possibilidades? Eu tenho certeza que você irá se apaixonar por elas. E ao fazer uso delas, você estará num caminho sem volta, mas um caminho sem volta muito bom, que vai auxiliar você no seu crescimento profissional e na sua prática pedagógica. Foi um prazer estar com todos vocês. Grande abraço. Me chamo Jorci Ponce. Podem me encontrar também nas redes sociais. Grande abraço a todos. Foi um prazer estar com todos no COIEC. Espero que aproveitem ao máximo todas as outras palestras que teremos aqui. Até mais.